Boa noite a todos. Boa noite. É lá. Gosto desse entusiasmo, surpreenderam-me, sim senhor, fizeram os trabalhos de casa. Boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que se encontrem bem confortáveis. Para uns este calor é muito incómodo. Para quem o calor for mais incómodo, aviso já que mais à frente costuma estar mais fresquinho. Eu, como gosto de calor, estou muito bem, estou nas minhas 7 quintas. Então, a palestra que preparamos para esta noite é a continuação do capítulo do estudo que tem-se vindo a fazer, do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e, como a Fátima disse, o tópico de estudo de hoje é sobre a lei da reprodução. E eu não vos consigo pôr por palavras o quanto eu me torci para organizar a palestra de hoje. Porque o capítulo é pequeníssimo. E eu já disse aqui várias vezes que eu tenho sempre muito medo quando as coisas são pequenas, porque o comprimido pequeno, geralmente, o químico é. E a lei da reprodução aparece dentro das leis morais, é-nos apresentada como a quarta lei. Então, se nós pensarmos assim um bocadinho na sequência, vamos tentar entender, porque é que é um capítulo tão pequenino, e 2, a sequência de como é que isto foi organizado no Livro dos Espíritos. Se vocês se recordam, vou pedir tanto, é óbvio que não se recorda, nem eu me recordaria. Nós começámos por falar da lei divina e da lei natural. Depois fomos estudar a lei da adoração e a lei do trabalho. Então, entender aqui um bocadinho o que é que são as leis de Deus e o que é que são as leis do homem, já que é um capítulo sobre leis morais. Estudámos aquilo que é a lei da adoração e depois passámos à parte mais concreta, a lei de trabalho. E a seguir vem a lei da reprodução. E Kardec coloca aqui, quando se fala em reprodução, eu não sei o que é que vos acontece, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é a reprodução humana. Não sei se vos aconteceu a mesma coisa, mas é a primeira coisa que me vem à cabeça. Fala-se em lei de reprodução. Mas a verdade é que o capítulo não está organizado dessa forma. É que Kardec conseguiu compilar este estudo e não se cingiu só à reprodução humana. Tanto que este capítulo tem 5 itens. Começa, tal como todos pensamos, a falar da população do globo, aquilo que é a sucessão e o aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e a poligamia. Só que não fala só do ponto de vista humano. E é isso que torna este capítulo ainda mais interessante. E outra coisa que eu vos vou chamar a atenção, tenham sempre isto presente. O Livro dos Espíritos foi publicado a 18 de abril de 1857. 1857. Fixem esta data, porque nós depois temos que parar para refletir um bocadinho sobre a pertinência das questões. Então, feito este contexto, e já que vos adormeci, que vocês vinham cheios de energia, a primeira questão que Kardec coloca neste capítulo é se é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Ele não se cingiu à espécie humana.
eu gostava de ter conhecido Kardec, porque é realmente um homem inteligente. A pergunta é pertinente. É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? O que é que são seres vivos? As plantas, os animais, nós. Eu nunca sei se são as bactérias, se são os vírus. Eu falho sempre nessa. Alguém de ciências aqui que me ajude, mas um deles é ser vivo. Enfim, acho que os dois, na verdade. Enfim, não vou entrar nos detalhes científicos, senão interno cada vez mais. E a resposta é, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ou seja, se tudo o que é vivo não se reproduzisse, não havia mundo material. Ponto. Fim do capítulo. Obrigado, boa tarde. Podemos ir embora. Então, a lei da reprodução está aqui esclarecida. Então se os seres humanos não se reproduzissem, não havia humanidade. Certo, e se as plantas não se reproduzissem, também não haviam plantas. Porque as plantas morrem por duas razões. Ou porque não as regamos, ou porque atingiram o fim da sua vida. Portanto, elas morrem ou de causa natural, ou de homicídio. Às vezes também são caçadas, que eu olho para umas couves, para uns alfaces. Uma pessoa vai lá e caça. Então, primeiro ponto do estudo deste capítulo está arrumado. Sim, a lei da reprodução, seja planta, seja animal, está dentro do programa, senão não haveria vida. No capítulo seguinte, no item seguinte, que é sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças, eu volto a lembrar que isto foi publicado em 1857 e Kardec colocou perguntas aos espíritos que ainda hoje alguns de nós têm dificuldade de entender, nomeadamente a teoria de Darwin. E a preocupação que ele põe é de entender a própria evolução da espécie humana. Porque se nós pensarmos, os egípcios já desapareceram. Catarina, mas há pessoas a viver no Egito. Pois há. Perguntem-lhes lá como é que se faz uma esfinge ou uma pirâmide. Há teorias, coisas se dizem. Vamos telefonar para os incas ou para os maias? Civilizações apareceram, civilizações desapareceram e nós, 2025, estamos lá a coçar os piolhos e a perguntar-nos como é que eles fizeram isto. As estátuas da Ilha de Páscoa, já há 30 mil teorias de como é que as estátuas foram lá parar, porque é que fizeram as estátuas, de onde é que vieram as estátuas. Então, na questão 688, Kardec pergunta: há neste momento, em 1857, ou se calhar 56 ou 55, não sei quando é que isto foi escrito, ele publicou em 1857, há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. E dizem os espíritos: assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado o lugar, como um dia tomarão o vosso. Eu não queria ser portadora de más notícias hoje. Mas nós também vamos embora. Com uma arquitetura um bocadinho menos interessante que os egípcios.
e que os maias e por aí fora. Mas, o que é que vamos deixar? O ChatGPT? E nas questões seguintes, na 689 e na 690, nesta conversa entre Kardec e os espíritos, eles explicam que somos a evolução dos seres primitivos. Somos os mesmos espíritos, mas aperfeiçoados. Eu não quero insultar ninguém, mas já fomos um lindo macaquinho. Não macaquinho, mas aquele Homo erectus. Não havia depilação a laser naquela altura, tínhamos mais pelo. Já fomos aquelas fofuras. Olha que lindos que estamos. Os carecas estão doidos para me bater. E nesta conversa em que Kardec está a tentar entender, ok, a lei da reprodução é necessária. Então, se a lei da reprodução é necessária, como é que esta reprodução aconteceu? De onde é que nós viemos? Porque é, no fundo, isso que Kardec está aqui a interrogar. Se nós pararmos para pensar, Kardec está de uma forma muito simples e muito elegante a questionar: então, mas aquela história de Adão e Eva era verdade? Eles dizem: não. Vocês vieram dos espíritos primitivos. Quer dizer, alguns de nós, basta ver as notícias, continuamos a ser aqueles espíritos primitivos. Isso são outras histórias. Então, ok, esta foi a forma elegante que ele arranjou de fazer a pergunta sem colocar ninguém e nenhum mito em causa. Ele continua na 691. Do ponto de vista físico, o que é que nos distingue das raças primitivas? Para além dos pelos. Eu posso me rir porque eu tenho muito cabelo. Por enquanto. Depois na próxima venho careca para parar de rir dos carecas. E os espíritos esclarecem. O que é então que nos distingue atualmente dos espíritos mais primitivos? E foi aqui que eu fiquei preocupada. Prestem atenção à resposta. O desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora 1800 e troca o passo, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Então, o que é que distingue, do ponto de vista físico, o caráter das raças primitivas? Portanto, o desenvolvimento da força bruta face à força intelectual. Portanto, os primitivos têm mais força bruta do que intelectual. E ele diz que naquela época estava a dar-se o contrário. Anos felizes viveu Kardec. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. E depois continuam os espíritos a responder: todavia, este homem primitivo faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza o que não conseguem os animais. Então, quando ele nos diz que o que nos distingue das raças primitivas é o uso da inteligência face à força bruta, e eu vejo notícias de guerra atrás de guerra, eu estou com medo, não evoluímos muito. E o povo diz que está com medo da inteligência artificial. No fundo, eu estou com medo da falta de inteligência humana.
méritos nisto. Porque se nós pensarmos no nosso macaquinho, aquele lindo macaco que nós fomos, eu estou a chamar macaco, já não é macaco, já estou a insultar os meus antepassados. O Homo erectus, por ali, de lá para cá, não havia eletricidade, não havia roda, não havia carro, não havia internet, não havia máquina de lavar a louça, não havia supermercado, não havia roda, não havia roldana, não havia fogo. O pessoal no Pai saiu todo a correr. Ai, que não temos eletricidade nos isqueiros e nos fósforos. O homem primitivo lá com 2 seixos tinha que fazer o lume e caçar o jantar. E hoje em dia o maior desespero do ser humano é chegar 6:15, está para sair do trabalho, com a despensa cheia de comida e reclamar para o colega: não sei o que é que eu vou fazer de jantar. Evoluímos muito. Então, será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento da raça dos animais e vegetais pela ciência? Pergunta Kardec. Porque Kardec ficou a pensar, não é? O homem primitivo tinha que ir caçar, tinha que ir bater com os seixos para ter fogo. E em 1857, se calhar já andavam a fazer enxertias nas árvores. Eu não me lembro. Estava um bocadinho ocupada na altura, já não me lembro muito bem com o quê. Não me lembro. Ir cruzarem um animal com o outro, a ver o que é que dava, se o animal saía melhor, saía pior. Então, 1857, e Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? 2025 nós discutimos os alimentos geneticamente modificados e as uvas sem grainha, que para mim é um fenómeno do entroncamento. Uvas sem grainha? Como assim? Qualquer dia as cerejas vêm sem caroço também. Já melancias sem semente? Então respondem aos espíritos. Seria mais conforme a lei deixar... Ou melhor, a pergunta continua. Seria mais conforme a lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E respondem os espíritos: tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. A perfeição é a meta para que tende a natureza. Eu não sei se Deus idealizou uma unha sem grainha, uma uva sem grainha. Para mim é muito conveniente. Estranho, mas conveniente. Então, já neste tempo, Kardec estava preocupado com estas questões. Da interferência que nós estávamos a fazer naquilo que era o curso da natureza. Que às vezes é argumento que eu ouço para algumas discussões um bocadinho obtusas. Mas é assim que a natureza funciona. E depois vem aqui os espíritos. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Agora, há umas coisas mais inofensivas que outras, como melancias sem semente e outras coisas que a gente vê por aí. É que, e depois os espíritos continuam, é que mesmo que o que mova o homem sejam sentimentos pessoais,
como a minha conveniência de levar uvas para o escritório, cabe-lhe o mérito do trabalho. Porque para tirar as benditas das grainhas das uvas, foi preciso entender como é que as uvas cresciam. E como é que as uvas nasciam na videira. Foi preciso alguém sentar-se e pensar, está aqui uma videira. São precisas estas condições para uma videira dar uvas. As benditas das uvas vêm com as grainhas. O que é que faz com que apareçam as grainhas nas uvas? Parece-me um ótimo plano de sábado à tarde. Este tipo de questões. Mas alguém a fez. Eu estou a olhar para as vossas caras, vocês não vão mais parar no supermercado ver o pacote das uvas e não se lembrarem disto. Alguém fez a pergunta. Então, vamos aqui entender outra vez o que é que está aqui a acontecer neste estudo das leis morais. Vamos aqui outra vez, vamos andar aqui e recapitular. Começamos por entender, quando estudámos a lei divina e a lei humana, o que é que era de Deus e o que é que era do homem. Passámos à lei da adoração. O que é adorar Deus? A partir do momento que distinguimos o que é nosso, o que é divino, como é que adoramos o divino? Como é que é a nossa relação com o divino? Passámos à lei do trabalho e o quanto o trabalho é importante para aperfeiçoarmos. Mas até agora estamos a dizer que a lei da reprodução é parte desse trabalho. É parte da lei divina que está implicada na lei humana também. Estão a entender o encadeamento das coisas? E vocês acharem que vinham para uma palestra marota. A lei da reprodução. Não posso, que isto está a ser gravado, vai para a internet e eu não tenho uma reputação. Ainda. Então vamos entendermos aqui que a lei da reprodução tem aqui uma implicação muito grande. E que Deus, e foi aqui bem claro, não é o próprio homem, é um instrumento de Deus, temos participação nisto. Não aquela participação que vocês estavam a achar, nós também temos participação nisto. Então, o item a seguir leva-nos a refletir mais um bocadinho. Eu volto a relembrar, isto foi publicado em 1857, eu vou relembrar isto várias vezes. Mandem-se de volta na máquina do tempo para 1857, impossível eu não estaria aqui. Estaria em casa, a passar a ferro e a dobrar mãos. Mas, imagina, continuamos que suponhamos. A França naquela altura já era um bocadinho mais liberal. No item de obstáculos à reprodução, há duas perguntas. Kardec colocou duas perguntas neste item. Obstáculos à reprodução. Que são a 693 e a 694. E na questão 693, Kardec perguntou aos espíritos: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Entendemos a pergunta? Podem fazer que não, está tudo certo. A pergunta é grande e eu leio rápido. É contrário à lei da natureza aquilo que é o nosso hábito de pôr obstáculos à lei da reprodução? E quem lê
a primeira parte da resposta, assim, de passagem, assusta-se. Porque a resposta é: tudo o que embaraça a natureza na sua marcha é contrário à lei geral. Mas os espíritos contradisseram-se. Então, estão na 692 a dizer que nós colaboramos com Deus no processo. E vem na pergunta seguinte dizer que tudo que é obstáculo à marcha da natureza é contrário à lei geral. Kardec deve ter tido o mesmo susto e fez uma pergunta na linha A, que nos ajuda assim a entender um bocadinho mais, o que é que Kardec estava a perguntar, e dois, o que é que os espíritos estavam-nos a tentar explicar. Então Kardec refina aqui um bocadinho esta questão. Há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então ele aqui refina um bocadinho a pergunta, não é? Ele começou por perguntar se pôr obstáculos à reprodução era um problema. E os espíritos disseram que sim. E ele depois diz: calma, não é toda e qualquer reprodução. É só se eu tiver uma infestação de ratos em casa, ou tiver um silvedo no quintal, se eu posso ir de motosserra. Não, Kardec não ia de motosserra, tinha que ir de machado, não havia motosserras naquela altura. Limpar o silvedo. Então respondem os espíritos: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Mas os espíritos ainda ressalvam: os mesmos animais também concorrem para que haja esse equilíbrio. Querem fazer uma experiência? Eliminem as cobras. Digam olá aos ratos. Ninguém gostou da ideia. Foi o exemplo mais infeliz que eu dei. Porque entre cobras e ratos, eu consigo sentir um arrepiado que sobe por aí. Então, os espíritos esclarecem aqui. Nós temos um poder que nós podemos usar, mas não abusar. Ora, eu tenho um silvedo a entrar-me pela janela de casa, não vou deixar que o silvedo, porque é a lei da natureza, não vou interferir, e entra-me o silvedo de casa adentro. Não vou comer alface, porque é um ser vivo, eu não vou interferir com a alface. Então há aqui uma questão de bom. Eu estou a dar exemplos, vocês já sabem, eu estou sempre a exemplos muito exagerados. Tem que haver aqui um balanço daquilo que é o nosso poder de entender o que é que está a interferir com a nossa existência e o que é que está a ser prepotência da nossa parte. Querem outro exemplo? Eu dou um exemplo muito prático. Quem é que já tomou um antibiótico? Maravilha. Cura a maleta, não cura? Mas depois é o estômago, é os intestinos, vai por ali tudo afora, porque matou eito, não foi? O antibiótico não é inteligente, foi eito. Mas vai a pessoa com aquela saqueta dos probióticos repor as ervas que tirou junto com o silvedo. Então,
os espíritos aqui dão-nos esse alerta que a própria natureza tem um instinto de destruição, ou seja, há animais que têm esse instinto de destruição, que é para manter a sua própria conservação, mas que também controla o desenvolvimento excessivo de algumas coisas. Portanto, juntos, se trabalharmos todos juntos, a coisa tem tendência a cooperar. Eu já não me lembro onde foi, mas foi aqui em Portugal que apareceu um castor e mudou um curso de um rio. Alguém viu mais? Eu estou a ver umas cabeças, alguém viu mais essa notícia? Portanto, nós todos preocupados com pontes, com barra. O castor chegou lá, eu mando no curso deste rio, este rio aqui não está bem, eu vou fazer o castor a fazer o seu trabalhinho. O castor estava só a ser castor. E eu achei incrível porque eu não sabia que Portugal não tinha castores. Portanto, também recebemos uma nova espécie e demos as boas-vindas aos castores. Quem está a dormir? Ninguém me respondeu, estão todos. Muito obrigada. Então, Kardec, depois de ter esclarecido isto, não é? Aqui é que ele entra no... Estamos num item que se chama obstáculo à reprodução. Kardec, agora que tirou tudo a limpo, na 694, perguntei-lhe: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em pôr obstáculo à reprodução para satisfação da sensualidade? E eu, como senhor, eu jamais conseguiria fazer esta pergunta com esta decência. Entenderam a pergunta? Portanto, ele esclareceu, ok, reprodução dos seres vivos, nós temos algum poder, podemos interferir sem abusar. Agora, quando é na hora da marotice, nós temos o mesmo direito para satisfazer a nossa sensualidade? E respondem os espíritos: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. E eu aqui queria fazer duas ressalvas na análise desta pergunta. Primeiro, que os espíritos não dizem sim ou não. Eles dizem que pôr um obstáculo à reprodução para a satisfação da nossa sensualidade prova que o corpo domina sobre a alma. Não há um único julgamento nesta opção, nesta resposta. Os espíritos respondem limpo. Não, isso é só predominância do corpo sobre a alma. Vou-vos lembrar que isto foi editado, o Livro dos Espíritos, em 1857. 1857. E vou-vos dar aqui mais duas informações para nós pensarmos sobre o assunto, que é: o preservativo em látex só surgiu nos anos 90 nos anos 20 do século XX. E a pílula anticoncepcional por volta dos anos 50. Cerca de 100 anos depois desta pergunta ter sido colocada. Portanto, os contraceptivos mais famosos na atualidade só apareceram 100 anos depois desta pergunta ter sido colocada. Fica aqui só para a gente... Fica no ar para a gente pensar. Porque depois as questões seguintes são sobre o casamento e o celibato. Então, quando nós estamos aqui a falar de controle à reprodução para a sensualidade, é diferente de nós estarmos a falar
no controle da reprodução para planeamento familiar. Nossa, Catarina, que mudança de tema, de onde é que veio esse? Se me permitem, lá à parte, momento fofoca. Quem é que não gosta de uma fofoca? Mentirosos, gostam, todos estão aí com os ouvidos em Na minha família, havia uma personagem que era chamada Avó Cardosa, que não era minha avó, era minha tetravó. Portanto, a mãe da bisavó, ou é trisavó que se diz, nunca sei. Bem lá para trás. E a senhora era conhecida, primeiro o nome dela não era Cardosa, era o nome do marido, que era o avô Cardoso. E a senhora era conhecida por ter tido nada mais, nada menos do que 14 filhos vivos. Não havia telenovela, não havia Netflix, não havia Sport TV em casa dos meus avós. A verdade é que as histórias que chegam da avó Cardosa é que ela teve muitos filhos e muitas gravidezes. E perdeu muitos filhos e teve muitos abortos. Mas eu não sei mais nada da minha avó para além disso. Que ela esteve grávida, muito grávida. Muitas vezes grávida. Na minha idade ela já tinha estado mais grávida do que eu alguma vez vou estar nesta existência. Consegui captar a vossa atenção com as fofocas da família. E onde é que eu quero chegar com isto? É que eram tantos filhos, tantas agonias, tanta coisa para resolver, de uma família tão pobre, que ninguém a conheceu. Ninguém. Porque uns filhos criavam os outros e ninguém a conheceu. Enquanto pessoa. Se era boa pessoa, se era má pessoa. Se era a fava. Qual era a receita de carne. Ninguém sabe. Porque uma coisa é a reprodução, outra coisa é o que nós vamos ver agora. Fiquem com a avó aí. Coitada, se ela estiver aqui no espírito, eu devo estar lá duas sapatadas que na cabeça e ela está a contar as histórias da família, vais ver. Ela já deve estar, espero eu, já esteja encarnada para esta altura. Às tantas estou a contar a minha própria história e não sei. Para trás das gerações, sei lá. Fofocas. 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida animal. O casamento estabelece a solidariedade fraterna. Abolir o casamento seria colocar o homem abaixo de alguns animais. 697. Eu estou a ler todas de empreitada, a gente já vai com calma. 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana. A indissolubilidade é a incapacidade de dissolver. Como aquelas sapequetas de medicamentos. Ela falei há bocado dos probióticos. Há muitos, não é, Isabel, aqueles que a gente dissolve na ar. A indissolubilidade é a incapacidade de dissolver. Separar. Está na lei da natureza, ou é somente na lei humana, a impossibilidade de separar absolutamente um casamento? E respondem os espíritos. É uma lei humana. Muito contrária à da natureza. Os homens podem modificar as suas leis.
as leis da natureza são imutáveis. Porquê é que eu li estas 3 perguntas de enxurrada e comecei com a história da avó? O casamento é um sinal de progresso na marcha da humanidade. Remover completamente a ideia e o conceito de casamento seria voltar à vida animal. Até porque os próprios espíritos avisam-nos que abolir o casamento seria colocar o homem abaixo de alguns animais. Porque quem ainda vê televisão, às vezes ao fim de semana, antes do telejornal, à hora do almoço, parece vida animal e há espécies que estão juntas a vida toda. Mas porquê? Porque se estabelece um laço de solidariedade. O poder de nos divorciarmos faz parte da lei da natureza. Até porque há uma verdade, se nós pararmos para analisar estas 3 questões, há uma verdade no ditado: ninguém separa o que Deus uniu. Verdade, ninguém separa o que Deus uniu. Chama-se lei da afinidade. Eu jamais vou deixar de amar a minha mãe. Eu amo profundamente os meus amigos. Há pessoas familiares que já partiram e eu continuo a amá-los imenso e anseio pelo dia de voltar a vê-los. Isso significa o quê? Que não é a morte que nos separou. Então Deus não separa o que Deus uniu. Ninguém separa o que Deus uniu. Verdade, nós estamos unidos por afinidade. Agora, quantos casamentos há que não têm a menor afinidade? Vamos manter aquelas pessoas atadas por quê? Vamos voltar atrás na história, também não precisamos ir agora outra vez à Idade do Bronze. Não precisamos ir muito para trás. O conceito de casamento e de relação foi o que mais mudou nos últimos anos. Vou buscar outra avó. As minhas avós hoje devem estar todas aqui. Eram todas. Para mim, o azar, como bolo. Só com saudades do bolo da avó. No tempo da minha avó materna, o conceito de monogamia era um. Ela conhecia um homem, namorava um homem e casava com um homem. O meu conceito de monogamia, eu namoro com um homem em cada relação. Minha avó nasceu em 1936, em 2025, portanto, menos de 100 anos. O conceito de monogamia mudou. Na lei humana, sociedade portuguesa, disse algum disparate. Era assim, não era? O conceito de monogamia mudou. Eu sou monogâmica em todas as minhas relações. Se eu dissesse isso à minha avó, era uma frase absurda. Monogâmica em todas as relações? Não há uma relação só. E ai da mulher que não fosse virgem para o casamento. Hoje em dia está-se nas vésperas do casamento a desinstalar o Tinder, que é diferente. O conceito de monogamia mudou. A razão pela qual casamos também mudou. Escolher o marido ou escolher a esposa, porque às vezes funcionava em ambas as direções, é um luxo muito recente, que em 2025 nem toda a gente o tem. Na nossa sociedade.
vais casar com fulano porque fulano tem uma quinta com um monte de carolo e tu nunca mais vais passar fome. E eu tenho mais 13 filhos para criar, é bom que este filho se despache, porque os outros estão a passar fome. Quem já leu as histórias dos irmãos Grimm, aqueles dois alemães malucos, parece uma história absurda, duas crianças que se perdem na floresta e que vem a bruxa má e mete-as no forno. Era baseado em histórias reais. As famílias tinham muitos filhos, abandonavam as crianças. E depois todas as histórias absurdas de fome em que se achava que havia canibalismo. O que para nós hoje isso é um absurdo. Então, escolher o parceiro para esta solidariedade fraterna é um conceito que mudou. Porque é que nos encantam as histórias de amor? Que é assim tão fácil de encontrar um. Ficou o ambiente passado, cada um a pensar nos estados civis e nas avós. Então, quando estamos a falar aqui da lei da reprodução, não estamos a questionar o uso do preservativo, o uso do contraceptivo. Porque o que aconteceu com a minha bisavó também foi um absurdo. Bisavó, trisavó. 14 filhos, mais de 20 gravidezes. Casou aos 14 anos. Pensem o que é uma mulher passar uma vida adulta grávida. Agora, para que é que um espírito encarna? Para se aperfeiçoar. E quem é que vai ser o pai e a mãe que lhe vai contrariar as más tendências na infância? É quem reproduz ou quem educa? Porque reproduzir está muito fácil. Quer dizer, para mim já nem tanto. Mas reproduzir é fácil. É divertido, sabe bem. Agora, depois há a segunda parte da lei da reprodução, que é a responsabilidade. Que é Deus, olha cá para baixo e está bem, eu mando-te uma alminha para tu criares. Não, eu reproduzo, quem educa são os irmãos, educam-se uns com os outros, eu lavo as minhas mãos, mas não contrariei as leis da natureza. Então, é silvido. Mas para a gente terminar, faltam aqui 3 perguntinhas que ele está adiantado para me safar, para não dizer que não passei do tempo e falei disparates demais. Este capítulo muito pequenino termina com 2 outros temas, que é sobre os celibatários e sobre a poligamia. E eu voltei a arrepiar-me na cadeira. Porque até uns anos atrás a palavra celibatário era assim um bocadinho antiquada, já não se usava isso. E agora a geração mais moderna vai entender o que eu vou dizer, que ainda há um problema com os incels. A juventude apanhou o que eu disse. Que é sobre aqueles que estão solteiros à força e odeiam o sexo oposto por causa disso.
E depois temos a poligamia. Esta palavra recebeu uma nova roupa. Século XXI chama-se poliamor. Eu não queria dizer-vos isto desta forma, eu sou poliamorosa, tenho 2 gatas e muitas plantas. Amo-as a todas. Mas não é sobre isso que vamos falar. Então, Kardec termina este capítulo com 2 opostos. Começa por explorar o que é a população na Terra. E atenção que nesta hora eu não li as perguntas todas deste capítulo. Eu pulei algumas, portanto eu aconselho que vão lá ler. Mas ele começa por explorar o que é a população na Terra, porque depois há perguntas que falam sobre somos mais ou menos iguais em número no que toca à gênero, porque é que isso acontece, por causa da lei da reprodução, a evolução das raças, vai falando deste conceito de casamento e termina o capítulo com 2 extremos. Perdão. Aqueles que são solteiros e outro aqueles que têm muitos companheiros. Qual é a visão espírita sobre isto? Então, na 698, Kardec pergunta: e sobre aquele que voluntariamente diz que quer ser solteiro? Quer ficar solteiro, não quer saber de relações? E os espíritos são muito cuidadosos na resposta. Os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E quem está solteiro, em celibato, que é a palavra que está lá, por estar em serviço à humanidade. Isso é muito diferente. Todo o sacrifício pessoal é meritório. Divaldo foi solteiro, Raul Teixeira foi solteiro, Jesus foi solteiro, porque estavam em serviço. Ai, mas há alguma coisa errada se eu sou solteiro. Eu espero que não, senão eu estou em apuros. Por egoísmo será um problema. Principalmente quando se engana o mundo. Porque todos os estados civis não são preto no branco. E temos uma série de literatura sobre isso. Vida e sexo, pai e mãe. Sobre o que é que são os abusos e porque é que vimos casados e porque é que vem um casamento difícil e porque é que temos vários casamentos ao longo da vida ou porque é que não temos casamento nenhum ou porque é que temos muitos filhos ou porque é que não conseguimos ter filhos. Não é o tema da palestra de hoje. Agora vamos terminar com o tema da atualidade. Espera, 1857 não está assim tão atual. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E eu aqui torci-me na cadeira porque eu pensei, monogamia ao tempo de Kardec ou monogamia ao tempo atual? Vocês entenderam? O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Ou conveniência. Eu fiz uma lista, dava-me um jeito, um marido para tratar do carro, um marido só para cuidar das coisas da casa, como portas, WD-40, pintura, aquelas coisas. Outro só para ir às compras. E de preferência à noite que fossem todos ver a bola e me deixassem em paz.
Portanto, contei quantos? 3, 4 maridos? Estavam assim, de um jeito. Então, independentemente daquilo que é o conceito atual de monogamia, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. É um capítulo pequeno que dá muito, muito, muito que pensar. Como eu vos disse, eu revirei muito na cadeira, contorci-me muito. E o mais interessante é se eu gostava que vocês pensassem sobre esta perspectiva, que foi a perspectiva que mais me chocou. Porque se me tivessem dito que este livro tinha saído há 2 meses atrás, eu não teria dado pela diferença. Porque os tópicos continuam atualíssimos. E quem discordar vai ter que discordar de Kardec porque não tem nada a ver com o assunto. Então eu convidava-vos, sim, irem para casa, amanhã vai estar calorzinho, quem puder vá à praia, ou outro sítio qualquer de agrado, pode levar o livro dos Espíritos, vai ler este capítulo que é pequenino e vai ver o que é que eu aqui passei um bocadinho por cima e o que é que não fomos mais a fundo no estudo. Mas façam essa reflexão, principalmente sobre esta grande diferença entre aquilo que começa-se aqui a preparar nas leis morais sobre o que é que são as relações de família e o que é que são as relações de afinidade e o que é realmente a reprodução e o nosso impacto na natureza. Era tudo que tínhamos para hoje. Quem tiver perguntas no final, eu vou estar por aqui. Pode vir aqui, trocamos 2 ideias. E um bom fim de semana. Vamos à segunda parte. Então vamos relaxar, procurar uma posição confortável, respirar fundo, deixar a cabeça assentar um bocadinho, ou só acordar se estiver bom dormido. Então vamos convidar a nossa imaginação, a imagem de Jesus, imaginá-lo ao pé de nós, agradecer-lhe a oportunidade de estarmos aqui juntos esta noite, aos bons espíritos e aos benfeitores espirituais desta casa, pelo auxílio e pelo amparo que nos dão. E lembrar a Jesus todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão a ser humilhados e a passarem as maiores dificuldades nos momentos de guerra, todos aqueles que se encontram nos lares e nos hospitais, nos orfanatos, todos aqueles que se encontram nos mais escondidos lugares de dor e sofrimento. Querido Mestre, ampara-os, acolhe-os e protege-os da mesma forma que nós queremos ser consolados neste momento da vida. Olha por todos aqueles que no desespero se equivocaram e tiraram a própria vida. Que a Tua Mãe Maria Santíssima os ampare, os alivie, os esclareça. Que por todos aqueles que, perdidos na loucura da inveja, do ciúme, da vingança, perderam o norte, possam sentir o alívio
possam sentir um segundo de serenidade do teu coração, da mesma forma que nós queremos serenar os nossos. Mestre, e se assim nos for permitido, olha também por nós e por aqueles que mais amamos, por todos os líderes espirituais equivocados, por todos os professores e mestres que desviam e transviam a juventude com o mesmo carinho que olhas para nós. Que ao sair daqui possamos seguir na tua companhia e levar um bocadinho da tua luz e do teu amparo a todos aqueles que nos rodeiam. Obrigado, amigo. Que assim seja.